professora Karine Domingues da Silva Machado, ela que é advogada trabalhista, professora em cursos de graduação, ela é nossa professora aqui na graduação da Unigoiás, professora nossa também no nosso curso de pós-graduação, né, em Direito Digital, Proteção de Dados e Startups, mestra em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Professora Karine, é com você, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pela parede aqui atrás, vocês podem perceber que eu estou na Unigoiás, né? Vocês estão vendo nossa querida parede de quadradinhos aí, né? Uma imensa saudade de vocês. Acho que a maioria já deve ter sido meus alunos aí na graduação ou na pós-graduação. Eu me chamo Karine Domingues Machado, para aqueles que não me conhecem, sou mestre em Direito das Relações Sociais Trabalhistas, sou advogada, como já foi anunciada aí pela professora Michele, e vamos ter um bate-papo aí sobre essa questão importante, né, bem iminente aí na nossa sociedade, né, que é o mercado de trabalho nessa era digital, tá bom? Então, espero que eu possa contribuir aí para o desenvolvimento, para o aprendizado de vocês, lembrando que esse assunto ele será aprofundado, né, terá uma amplitude bem maior aí na nossa pós-graduação live em Direito Digital, onde temas muito específicos e importantes dentro do Direito Digital serão trabalhados, tá? Então, estarei também ministrando essa matéria e aí a gente vai aprofundar e trabalhar dentro dos mínimos detalhes, tá? Hoje nós vamos ter um bate-papo mesmo para a gente ver o que está acontecendo nesse mundo do trabalho aí. Bom, primeiro, o que é importante a gente ressaltar? Que nós estamos num mundo totalmente diferente daquele mundo da época da Revolução Industrial, por volta de 1750, quando surgiu o direito do trabalho, tá? Naquela época, nós tínhamos ali o que se chama de chão de fábrica, né? Nós tínhamos os empregados ali trabalhando dentro das grandes indústrias, com maquinário pesado, com muitas pessoas dentro de uma produção em série, não é isso? Então, com os empregados trabalhando em jornadas de trabalho excessivas, não é isso? Então, era muita busca por trabalho, muita necessidade de trabalho, enquanto se tinha uma quantidade menor aí de vagas, então os salários eram reduzidos, e assim fomos ao longo do tempo, não é isso? Então, com essa questão aí bem rudimentar, né? Essas questões trabalhistas bem rudimentares, ok? Bom, como ao longo dos tempos, nós tivemos aí muitas alterações, não é? Então, a sociedade passou por mudanças, os meios de produção, eles passaram por mudanças, atualizando, não é? Então, essas novas questões aí tecnológicas, telemáticas, meios novos de comunicação, tudo isso, ele chegou no nosso mercado de trabalho, no nosso mercado de produção, certo? Então, obviamente, que o trabalho que nós temos hoje, ele não pode ser realizado naqueles mesmos moldes que a gente tinha lá antigamente no primórdio do direito do trabalho, tá? Então, nós temos aí hoje, pessoal, até já falando na Revolução 4.0, Indústria 4.0, é isso que chama-se de uma quarta Revolução Industrial. Então, a gente tem uma indústria aí que a tendência é que ela venha trabalhar somente com máquinas, certo? E com meios digitais, sem nenhuma interferência do ser humano. Então, com essas mudanças, com essas adequações, não é? Com essas evoluções, a gente vai precisando buscar outros meios de se trabalhar, não é? Outras modalidades aí que abracem essa atualidade, tá bom? Se vocês forem olhar hoje, eu sempre falo, quando eu estou falando para os meus alunos sobre a parte inicial aí do direito do trabalho, eu falo assim, pessoal, assiste o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, porque ele vai trazer basicamente como que funcionava nos primórdios aquela evolução, como é que era desenvolvido o trabalho. Hoje, pessoal, se eu fosse falar para vocês, olha, vamos fazer um filme da nossa realidade do trabalho, provavelmente ele seria feito lá nas indústrias dos celulares, tá? Por quê? Porque hoje a gente consegue trabalhar por meio de celular, você não vê mais as indústrias abarrotadas, existem indústrias hoje que têm um endereço fixo que não tem mais empregados, não é? Então, nós temos empregados trabalhando em casa, por meio do chamado home office, ou por meio do chamado teletrabalho também, que foi regulamentado pela reforma trabalhista.
trabalhista, aí, a Lei 13.467 de 2017, tá? E, além disso, nós temos outras modalidades de trabalho que não são essas regulamentadas pela lei trabalhista. Então, a gente precisa adaptar o trabalho a essas novas realidades, tá? Hoje, nós vivemos aí de forma muito concreta, pessoal, a terceira revolução industrial, tá? E nessa terceira revolução industrial, a gente tem aí a informática, a telecomunicação, a microeletrônica, a robótica, né? Então, elas é quem toma conta do mundo, tomam conta do mercado produtivo. Como é que esse mercado vai funcionar? Primeiro, nós temos uma grande discussão aí sobre se essas tecnologias, elas virão substituir o trabalho assalariado, não é? Então, aquele trabalho onde regem as relações empregatícias, onde nós temos aquele mínimo adquirido e ao longo dos anos, que está na nossa Constituição e que está também na nossa CLT, certo? Então, nós temos agora modalidades diferentes que muitas vezes não se adequam a essa realidade seletista, por assim dizer, certo? Então, a extinção, não é, de muitas profissões pela terceira revolução industrial, aí, por essa revolução tecnológica, né? Bem como a substituição de formas clássicas de contratação por formas mais modernas, não é isso? Disse que isso faz com que o mercado de trabalho ele vai se tornando escasso, tá? Então, essa clássica forma de contratação, a tendência é que ela se reduza. É claro que, pessoal, a gente vê alguns autores aí, sociólogos, que discutem essas questões a fundo e aí vão entender que não vai haver um desemprego, não é, com essas novas metodologias. Ao contrário, vão ser extintas algumas profissões e vão surgir outras novas, não é? Então, assim como aconteceu lá entre a primeira e a segunda revolução industrial, entre a segunda e a terceira. Então, nós vimos extinguirem-se postos de trabalho, mas vimos também serem criados novos postos de trabalho exatamente em relação a essas novas tecnologias. O que nós temos efetivamente, então, é uma mudança dos panoramas, é uma mudança de paradigmas em relação à nova realização desse trabalho, à nova forma desse trabalho, tá? Então, falando nesse trabalho que não é a relação de emprego, não é aquela clássica, que tem aí o que sempre falo, os 5 requisitos dos vínculos, né? O shopping, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Então, esses vínculos aí, sem a existência dessas características, que não deixam de ser trabalho também, embora não subordinados e não sujeitos à legislação trabalhista contida na CLT, são novas modalidades de trabalho. Então, nós temos que estar atentas a essas modalidades, tomando cuidado para qual é a regulamentação cabível. Nós temos aí em voga, bastante claro aí, a questão que a gente chama de uberização do trabalho, certo? Por que uberização? Porque a primeira forma que a gente obteve, que a gente conheceu dentro dessas novas modalidades, foi o Uber, né? Então, o Uber, ele surgiu como uma modalidade de carona, né? E hoje nós temos aí um aplicativo de transporte, onde a pessoa, ela é dona do carro, ela cuida da combustível, ela cuida da manutenção, ela cuida de manter a limpeza do veículo. Só que quem vai ganhar a maior parte aí do valor da renda, 30% do que esse motorista vai receber, porque agora é um estilo de táxi, né? É enviado para essas plataformas, e o que eles dizem é que eles fazem uma interligação aí entre o cliente e essa pessoa, esse motorista de aplicativo. Então, por isso, essas relações, elas são chamadas de uberização. Então, é homenagem aí ao Uber, né? Então, são relações de trabalho, pessoal, que são informais, não é? A gente vai ter uma pessoa trabalhando, a gente vai ter uma força de trabalho derramada ali, mas essa pessoa, ela não vai ter uma garantia trabalhista, ela não vai ter garantias aí desse mínimo existencial, certo? Então, começa-se a questionar, e se essa pessoa sofrer um acidente de trabalho, quem é que vai pagar pelo período que ela ficar sem trabalhar? Não é? Como é que vai funcionar? Isso seria enquadrado como uma relação de trabalho, como uma relação de emprego, não é? Esse uberista aí, ele seria considerado empregado? Como que vai funcionar essa relação, tá?
Então, falando disso, aí a gente tem aí agora aplicativos de entrega de comida, de alimentação, não é isso? Que a gente está vendo aí com muita força nessa época da pandemia, que as pessoas aumentou o hábito das pessoas aí de consumirem, né, o alimento vindo de restaurantes, não é isso? E vão surgindo aí, então, essas novas modalidades, tá? Essas pessoas, elas trabalham, elas fornecem a sua mão de obra, não é isso? Mas elas não têm nenhuma garantia de emprego. Isso faz com que, para a empresa, para esses restaurantes, para nós, população que nos servimos aí da utilização do Uber, a gente tenha, dentro desse contexto aí, tenha-se um custo mais baixo, não é? Por que vocês acham, pessoal, que o Uber custa mais barato do que um táxi? Não é? Exatamente, porque nós não temos aí direitos, né, clássicos trabalhistas direcionados a esses uberistas, tá? Essa questão, ela já está sendo discutida, já foi discutida aí no TST, uma das turmas aí do TST, que é a nossa corte máxima aí, que vai tratar do processo do trabalho, e decidiu-se que não existia relação de emprego, que ele realmente é um trabalhador sem subordinação, tá? Alguns outros tribunais, por exemplo, aí de vanguarda, o Tribunal de Minas, já decidiu que seria, assim, uma espécie de contrato de trabalho, a gente teria que ter uma carteira assinada, certo? Então, é uma discussão que tem muito para caminhar ainda, né? O Ministério Público do Trabalho também tem ações próprias aí para defender esse motorista de aplicativo, certo? Então, são questões que vão sendo aí constantemente discutidas dessas novas formas de relação. Tá? Então, quando eu falo de uberista, entendam aí o 99 Táxi, né, e todos os demais aplicativos aí que a gente conhece hoje, tanto de transporte quanto de entrega de alimentos, certo? Bom, então esse, pessoal, ele é aquele trabalho irregular, né? É aquele trabalho que vai permitir, apesar de ser um trabalho dito precarizado, porque vai excluir direitos trabalhistas, ele é um trabalho que vai permitir a sobrevivência das pessoas aí nessa nova modalidade, né? Nesses novos meios digitais aí de trabalho, utilizando-se, né, dessas novas plataformas digitais, tá? Mas nós temos também as modalidades que são consideradas dentro do trabalho e relações de emprego, quer dizer, são relações, pessoal, que vão estar aí devidamente regulamentadas, abraçadas pela CLT, não é isso? Então, vão conter aqueles 5 requisitos do vínculo, vão ter toda a assistência aí que é trazida pela CLT e pelo artigo 7º da Constituição a esses empregados, tá? Então, essas modalidades, elas são chamadas aquele trabalho à distância, não é? Aquele trabalho onde a pessoa realiza em qualquer lugar. Ela realiza na sua residência, ou ela realiza dentro de um coworking, ou ela realiza dentro do seu carro, através do aparelho de celular dela. Então, não existe um local. A única definição que se tem para esse trabalho à distância é que esse trabalho seja realizado através de meios telemáticos, não é isso? Seja realizado através de um computador, tá? Seja realizado aí através de informática, através das telecomunicações, tá? Então, a única exigência para que seja considerado aí como esse trabalho à distância, que tem uma regulamentação, é que haja esses meios de telecomunicação envolvidos, esses meios telemáticos envolvidos aí dentro dessa relação. Ou seja, para que eu preste um trabalho, eu preciso estar logada, não é, em alguma rede mundial aí de computador para que eu exerça devidamente o meu trabalho, certo? Esse trabalho, após aí a reforma trabalhista de 2017, advindo aí pela Lei 13.467, ele ganhou uma regulamentação especial aí entre os artigos 75A e 75E da CLT. Pessoal, antes dessa reforma, obviamente que já existia, né, esse trabalho à distância, a gente ouvia muito falar aí na modalidade home office, né, com essa denominação específica de home office, tá? Então, já existia. É claro que a realidade social do trabalho, ela não surgiu a partir da regulamentação, não é? Muito pelo contrário, uma realidade de trabalho, ela veio somente a ser regulamentada para dar mais garantia, tanto para o empregado
quanto para o empregador, certo? Então, essa modalidade aí de trabalho à distância, ela já era considerado, né, como um trabalho, né, um emprego aí, regido pela CLT. Então, a gente teve em 2011, alterado o artigo 6º da CLT, que trouxe exatamente essa conceituação aí acerca de ser esse trabalho à distância realizado fora da empresa como uma relação de emprego, da mesma forma que o são as relações das pessoas que trabalham ali dentro das empresas, certo? Mas então, em 2017, viemos a trazer algumas coisas bem específicas aí, bem pontuais, sobre essa questão do teletrabalho, tá bom? Então, o primeiro ponto, pessoal, que foi trazido aí sobre essa questão, foi a necessidade de utilização das tecnologias de informação para que fosse considerado um teletrabalho, tá? É muito comum haver uma confusão aí entre o teletrabalho e o home office, tá? O home office, gente, ele é qualquer trabalho realizado em sua residência, fora das localidades da empresa e na sua residência, tá? Não existe nenhuma regulamentação própria para que esse trabalho seja realizado. O home office, ele pode ser realizado de forma contínua, ou ele pode ser utilizado de forma eventual, não é? Então, em algumas circunstâncias específicas, ou em alguns dias da semana, tá? Então, pode haver essa combinação de home office. Um outro detalhe aí sobre o home office, pessoal, é que ele não necessita de que seja feito um trabalho por intermédio desses meios de telecomunicação, tá? Então, se eu trabalho, por exemplo, numa indústria de confecção e eu faço facção, faço costura no interior da minha residência, né, eu posso ser empregado dessa empresa, eu posso ser contratado por essa indústria e trabalho na minha residência. Eu não preciso, para isso, de nenhum meio telemático. Então, eu uso ali a minha máquina de costura, faço o meu trabalho, não é? Apesar de ser afastado, não é? Pode ser realizado aí através de subordinação, com 5 requisitos do vínculo, eu vou ter uma vinculação empregatícia, mas eu não vou ser um teletrabalhador, certo? Eu posso ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa indústria alimentícia, né? Então, eu faço um determinado alimento, então eu faço brigadeiros na minha casa para uma determinada indústria, né? É perfeitamente possível. Eu não necessito de meios telemáticos de comunicação, não é isso? Eu recebo lá na minha casa o leite condensado, o chocolate, misturo tudo. Bom, hein, gente? Para que a gente vai falar de brigadeiro uma hora dessa, né? Mas vamos lá, né? Então, eu não preciso de um meio telemático, eu estou fora da minha residência. Então, a gente pode dizer, gente, que esse teletrabalho, ele é apenas uma modalidade de home office, tá? Ele não é especificamente sinônimo de home office, tá? Mas a gente pode dizer mais que ele seria uma espécie aí, um home office é uma espécie da qual o teletrabalho seria um gênero, tá bom? Pessoal, então como é que vai acontecer, né? Como é que vai acontecer a realização desse trabalho se ele for efetivamente considerado teletrabalho, tá? Olha, pode haver uma alteração. Eu estou trabalhando numa empresa, então tranquilamente estou trabalhando numa empresa e a empresa ela resolve combinar comigo que esse trabalho que eu exerço, ele pode ser feito na minha residência, tá? Eu posso fazer, por exemplo, um trabalho com o RH dentro de um administrativo, não é? Quando eu trabalho com questões somente ligadas a meios eletrônicos, eu posso fazer isso na minha residência. E aí, para a empresa, isso é vantajoso, porque a empresa ela vai diminuir seus custos, né? Então, ali, com energia, né? Com transporte desse empregado para que ele possa ir até a empresa, é benéfico para a empresa e, de certa forma, é benéfico também para o empregado desenvolver essas tarefas diretamente da sua residência, certo? Então, eu tenho um empregado dentro da minha empresa e eu desejo transferir esse empregado para o teletrabalho. Isso pode ser feito? Pode, tá? A lei regulamentou que para isso são necessários 2 requisitos, certo? Primeiro é que haja um mútuo acordo. Então, se eu quiser tirar o meu trabalhador daqui da minha empresa e colocar ele para trabalhar ainda que na mesma função na casa dele ou no lugar qualquer externo que não seja empresa, tem que haver um mútuo acordo, tá?
E, além disso, pessoal, tem que haver um aditivo contratual, porque o teletrabalho, ele exige um contrato individual, ele exige um contrato próprio, regulamentando tudo aquilo que vai acontecer dentro dessa relação de teletrabalho, ok? Da mesma forma, eu posso fazer alteração de uma pessoa que está no home office, né, que está em teletrabalho, porque nós estamos falando agora dos meios, trabalhando com os meios telemáticos, não é isso? Eu posso trazer essa pessoa para trabalhar de volta na minha empresa, internamente. Neste caso, a lei não exige nem que haja esse mútuo acordo, tá? O próprio empregador, ele pode determinar esse retorno do empregado ao ambiente laboral, à sede, ao prédio da empresa, não é isso? E não vai ser necessário aí também constar em aditivo, só que tem que ser respeitado um prazo, tá? Então, para essa transição, será necessário um prazo de 15 dias aí, para que o trabalhador possa se organizar, né? Então, para contratar babá, para ficar com o menino, não é isso? Para contratar lá para a creche, porque agora ele vai ter que levar um menino para o berçário. Então, para organizar a vida dele, porque, de certa forma, ele já tinha organizado aquela vida ali, trabalhando em casa, e aí, de repente, ele vai voltar para a empresa, tá? Então, é possível, né, a alteração do regime aí, tanto da empresa para o teletrabalho, quanto do teletrabalho para a empresa, observando esses requisitos aí, certo? Além disso, o contrato, esse que vai ser realizado, elaborado entre as partes, ele vai ter que conter também alguns requisitos especiais. Ele vai ter que tratar também de como é que vai ser esse fornecimento dos equipamentos tecnológicos, né? Esse empregado tem computador para trabalhar na casa dele, né? Ele tem computador, mas ele tem uma rede de internet, né, de Wi-Fi que sustenta essa produtividade, né? Não tem. Então, quem vai pagar por isso? É o próprio empregado, que vai aumentar aí o pacote dele de Wi-Fi, ou a empresa que vai pagar? Qualquer um pode pagar, gente, desde que haja a prévia combinação. Se a empresa faz esse pagamento, é importante ressaltar que isso não vai integrar na remuneração do empregado, tá? Não vai ter natureza salarial aí, tá bom? Então, o empregador, ele não vai ter que pagar nenhum custo aí, nenhum reflexo decorrente desse pagamento aí, certo? Mas isso tem que estar devidamente combinado entre as partes, por isso a exigência aí também desse contrato específico, tá bom? Temos também, pessoal, que observar a questão da infraestrutura. Eu tenho como trabalhar na minha casa, eu tenho um local, né? Eu tenho um ambiente que eu possa fazer ali de escritório para que eu desenvolva meu trabalho sem interferência, ou eu vou precisar montar uma estrutura própria. Como é que isso vai funcionar? Também vai ser combinado entre as partes, ok? Ou eu vou fazer um reembolso de despesa, eu vou pagar, eu empregado, vou pagar por tudo isso, depois eu vou levar uma nota para a empresa vai me reembolsar, tá? Então, tudo isso aí, ele precisa estar combinado previamente, precisa estar estabelecido em um contrato feito entre as partes, ok? Para regulamentar essas relações. Outro ponto importante aí, trazido pela norma, pessoal, é que as atividades do empregado, né, elas devem estar especificamente anotadas aí nesse contrato, para falar o que esse empregado efetivamente vai fazer, tá bom? E ainda falando sobre jornada extraordinária. Esse empregado, esse teletrabalhador, vocês acham que em casa ele vai conseguir efetivar a jornada de 8 horas diárias, se for a combinada, né? Tem alguém para fiscalizar? Como é que vai ser a realização dessa jornada, não é? Então, ele vai estar logado, vai ser feita alguma forma de anotação de ponto via online, de que forma vai ser? Então, por isso, advindo aí também desse acréscimo do teletrabalho na CLT, a gente teve também o acréscimo aí do inciso 3 ao artigo 62 da CLT, que é um artigo que vai tratar dos casos em que não se computa jornada extraordinária, certo? Então, casos em que não há essa limitação de jornada. Então, o empregado pode trabalhar muito mais no teletrabalho, mas ele também pode trabalhar muito menos, né, pessoal? Então, você pode ter, o empregado ele pode organizar a forma que ele vai trabalhar, não é isso? Então,
ele se desenvolve melhor na madrugada, ele vai passar o dia ali tomando sol, passeando com os filhos e vai trabalhar de madrugada. Então, ele vai poder organizar o seu trabalho melhor. Então, por isso que a lei estabeleceu que esse teletrabalhador, via de regra, à primeira vista, não vai haver aí uma possibilidade de pagamento de horas extraordinárias. É claro que, sendo possível esse controle, né, porque a gente vai ter empregador aí que vai ter como controlar exatamente o horário de entrada, horário de saída, vai fazer questão de fazer esse controle, mas aí fazendo esse controle vai entrar a possibilidade de pagamento de horas extraordinárias, tá bom? Importante falar ainda que se o empregador resolve fazer esse controle, ele atrai para si um outro problema, que é o ônus de comprovar na justiça, né, caso esse empregado ingresse com ação, de que esse empregado, apesar de ser fiscalizado, ele cumpriu aquela jornada ali de 8 horas diárias, de 44 semanais, tá bom? Então, o mais interessante realmente para o empregador é que ele não efetue o controle dessa jornada de trabalho, utilizando aí a possibilidade que a lei lhe concede, tá? Lembrando, pessoal, o teletrabalhador não significa falar para você que ele não é empregado. Ele continua sendo empregado se tiver os 5 requisitos do vínculo, vai ter carteira assinada, tá bom? Vai ser um seletista. Se não tiver, posteriormente, ele vai poder entrar na justiça requerendo aí o reconhecimento desse vínculo, tá bom? Então, o fato dele estar fora do ambiente laboral, fora da empresa, não significa dizer que ele não possui direitos trabalhistas, tá? Então, isso precisa ser aí muito bem observado. Um outro ponto importante aí que foi trazido pela reforma trabalhista, que eu ouço constantemente essa pergunta dos meus alunos, é sobre a questão de acidentes de trabalho ocorridos na residência enquanto eu presto trabalho, esse teletrabalho, tá? Então, vamos imaginar, eu estou em teletrabalho, né, pessoal? Então, essa questão aí da pandemia, ela nos obrigou, né, os professores a trabalharem aí dessa forma distante, né, e efetivamente um teletrabalhador. Então, vamos lá, eu estou sentada lá dando a minha aula, eu me levanto no intervalo, eu caio, né, quebro a minha perna, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ficar 6 meses afastada. E aí? Isso vai configurar um acidente de trabalho? O empregador vai ter alguma responsabilidade? Eu vou poder me afastar pelo INSS aí, recebendo benefício acidentário? Eu vou ter estabilidade? Quando eu voltar para a empresa, eu vou ter aqueles 12 meses de estabilidade, tá? Então, a princípio, parece-nos que sim, apesar de ser um ponto ainda aí de discussão, parece-nos que sim, porque a própria lei aí, quando ela falou de teletrabalho, ela trouxe que o empregador, ele tem que instruir esse empregado que vai trabalhar como teletrabalhador, ele tem que instruir nas precauções quanto ao acidente de trabalho. Inclusive, ele tem que assinar um termo de responsabilidade pelo respeito aí a esse meio ambiente laboral, para que não venha a gerar nenhum dano aí para a sua saúde decorrente do trabalho. Tá bom? Então, a lei foi muito criteriosa quanto a isso, entretanto, no caso concreto, a gente percebe que algumas discussões virão aí a longo tempo, como a lei é nova, a gente está mais aí no âmbito teórico da discussão, tá? Como a professora Michele já havia falado aí na introdução, nós temos essas novas modalidades aí de forma muito abrangentes nesse momento que nós estamos vivendo. Inclusive, nós tivemos regulamentação específica do teletrabalho para esse momento aí pandêmico, tá? Então, por exemplo, não se exige essa realização prévia desse contrato, nem esse mútuo acordo, tá? Então, o empregador, ele pode optar por colocar um empregado para trabalhar à distância, né, para trabalhar como teletrabalhador, tá? Comunicando com 48 horas de antecedência. Qualquer movimentação, de dentro para fora ou de fora para dentro da empresa, tem que comunicar em 48 horas aí, até 48 horas essa modificação, tá bom? E não é necessário, o empregador pode fazer isso aí usando o seu poder potestativo, ele não vai necessitar
contactar e contar com a concordância do empregado, porque é um momento diferente, né, pessoal? É um momento sutil, é um momento diferenciado que a gente está vivendo aí, tá bom? Então, prever também, claro, tem que ser elaborado um contrato para que possa especificar como vai ser o comportamento aí dessa norma, só que esse contrato ele pode ser realizado até 30 dias depois dessa alteração, tá bom? Sobre os equipamentos, né, se o empregado não tiver esses equipamentos de trabalho, o empregador poderá fornecer incomodado. E se não tiver como fornecer esse equipamento, esse empregado ele vai continuar recebendo o salário. É uma pergunta que eu ouço muito também, tá? Olha, eu tenho um empregado que não tem como trabalhar na residência dele, né? Como é que eu faço? Né? Eu vou poder descontar o salário desse empregado que não está trabalhando? E aí a resposta é não, pessoal, não posso descontar, tá? Eu vou ter que pagar esse empregado porque ele vai ter um empregado que vai estar com tempo à disposição, não é? Então não vai estar trabalhando por algumas circunstâncias alheias à sua vontade, ok? Então, pessoal, basicamente o que nós temos aí hoje, né, de relação de emprego, né, dentro dessa era digital aí, é a questão do teletrabalho e também do trabalho realizado em home office, não é isso? Porque são formas aí, obviamente, trazidas por essas tecnologias, não é? Então, coisas que a gente não poderia imaginar, né, 100 anos atrás, a realização de um trabalho, até porque nós não tínhamos esses meios telemáticos aí de realização desses trabalhos, tá bom? Então, é uma coisa bem atual aí, bem decorrente, principalmente se tratando do último quarto do século passado, não é isso? É que a gente começou a ver essas alterações aí com mais frequência, tá? E essa questão que nós tratamos aí do trabalhador que não é empregado, dentro do que a gente convém chamar, a gente ouve chamar aí na doutrina de uberização, ele já é um trabalho informal, tá? Então, quando eu falo de teletrabalho, do home office, ele pode ser, né, dependendo das características, ele pode ser tanto um trabalho com vínculo empregatício ou não, tá? Mas essas outras formas precarizadoras aí, precarizantes de trabalho, elas não são consideradas como um emprego, né? Elas são consideradas somente um trabalho, meio de subsistência, mas sem uma proteção legal ainda muito ampla, tá? E para concluir, é só importante ressaltar com vocês aqui que dentro dessa nova modalidade aí desses transportes à distância, entrega de alimentos, foi possível recentemente. Eles foram integrados aí como contribuintes individual para a Previdência Social. Então, caso eles desejem, eles podem fazer a sua filiação para que venham no futuro aí a receber os benefícios todos fornecidos pela Previdência Social, tais como aposentadorias, pensão para os seus dependentes, né? E demais benefícios aí trazidos pela Previdência Social, tá? Então, o que nós temos aí dentro da atualidade para essas novas relações de trabalho na era digital, são essas modalidades, tá bom? É claro que com muito mais detalhes, né, muito mais bem desenvolvidos, né, dentro de um curso específico para a gente tratar do tema, porque nesse bate-papo aqui, a gente faz apenas um breve comentário, né, dentro daquilo que é possível no nosso tempo, tá? Então, apesar de eu ter falado bastante rápido aqui, né, consegui ter abrangido muitas coisas, né, a gente vai poder aprofundar aí de forma muito mais ampla. Sobre horas extras, vai ter direito, não é? Caso haja uma forma de se controlar. Havendo o controle dessa jornada, aí vai ter que ser cumprida as 44 horas semanais, as 8 horas diárias, conforme prevê a Constituição, ok? Mas em não havendo esse controle, não é? Que a regra geral que estabelece aí o artigo 62, inciso 3 da CLT, não há essa possibilidade de controle de jornada, então não tem horas extraordinárias, podendo o empregado entregar o seu trabalho aí dentro da forma que melhor lhe convier. Olha só, pessoal, a questão de assinar a carteira, ela não está ligada a trabalhar na empresa ou na residência. Ela está ligada à existência dos 5 requisitos aí que a gente sempre fala, do SHOP: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. E existiu o SHOP
Não interessa se eu trabalhei na minha casa, se eu trabalhei no meu carro, se eu trabalhei na empresa, tá bom? Então, qualquer lugar que eu tenha desenvolvido esse trabalho, será necessário a assinatura da carteira de trabalho, caso haja um vínculo empregatício, tá bom? Então, sempre bom ficar atento, porque é muito comum as pessoas confundirem, acharem que porque não estão na empresa, não são empregados. Esse não é um requisito da relação empregatícia, tá bom? Função da STPS, TRCT, quando o funcionário some. Não é? Felipe, então, são obrigações do empregador. Hoje a gente tem uma possibilidade de fazer isso aí de meio eletrônico, que não é mais necessário você entregar fisicamente o TRCT, não é isso? Mas se esse empregado some, nós temos um endereço que é colocado no cadastro quando ele entra na empresa, certo? Então, a obrigação da empresa seria enviar, não é, essa documentação para o endereço. Em relação ao pagamento das verbas rescisórias quando esse empregado some, se existir uma conta onde você é acostumado a fazer periodicamente esse depósito, ok, você pode fazer lá. Caso não exista, aí tem que entrar com uma ação própria da consignação em pagamento na Justiça do Trabalho e fazer esse pagamento lá das verbas rescisórias que se entendem devidas. Ei, professora, muito obrigada pela sua participação, poder te ouvir, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja sempre muito bem-vinda à pós-graduação da UniGoiás, tá? Excelente palestra, muito clara, muito esclarecedora, cheia de conteúdo, muito rico mesmo. Muito obrigada, professora, de coração. Temos preparado esses eventos com muito carinho, com muito amor. UniGoiás, para nós é uma honra tê-lo sempre aqui conosco. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, hein? Muita saúde para todo mundo. Professora Karine, muito obrigada. Um beijo no coração.